Bom, nessa fase dos nossos vídeos sobre sistema dinâmico, nós vamos apresentar uma ideia, né, devida ao cientista russo Lyapunov. Essa sua ideia, né, ela foi escrita, né, no caso do seu doutorado, né, na sua tese de doutorado, né, em 1892. Né? Ele nasceu em 1857 e faleceu em 1918. Bom, é uma ideia completamente diferente daquela que nós temos visto até agora. Né? Qual o objetivo? Né? É sempre que eu falo, né, qualquer assunto, né, que eu coloco, né, e sempre foi assim na minha vida acadêmica, né, eu sempre explico o que, por quê e como. Tá? Nós vamos ver o que é a ideia, né, de Lyapunov, certo? Por que ela é importante nas aplicações, né, da análise de estabilidade, né, ou instabilidade de sistemas dinâmicos. E essa ideia ela é válida tanto para sistemas lineares como para sistemas não lineares. Nós temos visto até agora, né, que você tem, né, os pontos críticos, né, onde eu anulo, né, o meu x ponto, né, y ponto, né, isso é as derivadas, né, em relação ao tempo das coordenadas, é igual a zero, e obtenho os pontos críticos. Né. Em cada ponto crítico, né, eu zero meu sistema de coordenadas. Né. O que é zerar meu sistema de coordenadas? É colocar a origem em cada um desses pontos. Né. Nós fizemos exercícios, né. Aí você envolve, né, cálculo, né, de autovalores, autovetores. Tá? E a grande vantagem da ideia de Lyapunov, né, da função de Lyapunov, das equações de Lyapunov, né, é que ela envolve somente um escalar. Você não precisa achar autovalores, autovetores, não é necessário. Né? Essa foi a grande ideia, né, e a motivação, né, que na literatura, né, nós temos visto aplicações, né, na parte de sistema de controles, se aplica tanto, né, a evolução no tempo. Né, evolução no tempo. Essa análise pode ser, né, modelos econômicos, né, modelos eletrônicos, né, tem uma analogia, né, entre os componentes eletrônicos, né, e o sistema, por exemplo, massa, mola, amortecedor na mecânica, né, são exatamente as mesmas equações diferenciais. Né. Então, eu estou nessa introdução, né, motivando, evidentemente, né, ainda não falei o que é. Tá? Eu estou dizendo, né, a importância da ideia, né, do modelo de Lyapunov, porque ele evita cálculos de autovalores, autovalores, autovetores. Tá? Então, agora eu vou falar o que é a ideia. Né? O que é a ideia? Né? A ideia é a seguinte, a ideia dele, que é baseada numa função escalar, né? Escalar, por isso que é muito simples, né? Simplifica muito, né? Que é chamada função de Lyapunov. Que função é essa? Né? Que função é essa? Ele pensou exatamente na primeira lei da termodinâmica. Né? E, professor, já está complicando. Não está complicando. A lei da termodinâmica diz o seguinte, que a energia total, né, numa evolução, ela se conserva. Essa a ideia, né, da primeira lei da termodinâmica. Né? E nos sistemas reais, né, nós temos os sistemas dissipativos. Né? Exemplo, pega um pêndulo, né? Um pêndulo, né? Você tem um pêndulo aqui,
né, preso aqui em cima, certo? É quando você movimenta esse pêndulo, ó, você deixa, né, ele vai alternar, né, as direções, certo? E vai chegar a um ponto que ele vai parar, né? Vai parar. Nesse ponto aqui é o meu ponto de equilíbrio, né? É muito interessante esse exemplo, né? Porque aqui aqui, ó, quando você cresce aqui, ó, você está aumentando a sua energia potencial, né? No caso, né? E chega a um determinado ponto que ele muda a direção, né? A velocidade agora vai em outro sentido, né? E o problema dissipativo, né, faz com que ele atinja, né, um ponto de equilíbrio, atinja a estabilidade, por exemplo. Né? Então, a ideia do modelo Lyapunov, tá, ele trabalha, né, ele opera com uma função, né, e a função de Lyapunov, que é uma função baseada na energia mecânica. Né? Aí você pode, né, com essa ideia, né, obter outros candidatos, né, chamado candidate, né, a ser função de Lyapunov. Né? O que é importante você observar é o seguinte: qualquer que seja essa função, vou mostrar de novo o pêndulo aqui. Né? Reparem vocês que ao atingir o equilíbrio, né, e vai atingindo o equilíbrio, né, a energia, até que ele atinja, né, no caso, né, o ponto de estabilidade, né, a energia dele, né, ele vai diminuindo, né, vai diminuindo a energia, né, no caso, né, certo? Então vai diminuindo. Então eu já sei que essa função, que eu não escrevi, né, de Lyapunov, tá, ela tem de ser, né, no caso, positiva. Ela tem que ser positiva. Tá? Ela não pode ser negativa. A função ela é positiva. Tá? E a derivada dessa função, a variação dela, né, vai ser negativa. Por que isso aí? Por que a variação tem que ser negativa? Né? A variação dessa função ela é negativa porque a ideia dela, né, dessa função, a ideia, né, desse modelo, é você decrescer a sua energia, né, tá, de modo a que ela atinja, se for o caso, o ponto de equilíbrio. Né? Por isso que eu defino uma função, né, energia, por exemplo, energia cinética mais energia potencial, né, no caso. Até vou escrever aqui para vocês entenderem bem, né? Eu vou aqui minimizar, né, aqui, para mostrar a ideia, né, do Lyapunov. Tá? Olha aqui. Então você tem o seguinte: qual foi a ideia? Né? Você define, vou pegar o branco aqui, né? Eu define uma função V, né, função de x. Atenção, acostumo com a minha notação. Quando eu emprego x, anteriormente eu pegava um x maiúsculo, tá? Esse meu x aqui, por exemplo, né, para duas dimensões, né, para 2D, né, eu tenho os dois componentes, tá? Eu tenho o x1 e eu tenho o x2. Né? Aqui, vamos supor, esse do x, esse dos y, tá? Então eu não vou colocar seta nenhuma, nem tracinho embaixo. Alguns livros colocam um tracinho aqui embaixo para mostrar que é vetor. Eu não vou colocar. Tá? Então aqui seria, até nesse caso particular, né, até vou colocar aqui V, uma função de x1 e de x2, né, que é a função de x ali. Tá? Olha só, o que você tem? Eu vou aqui colocar, essa é a ideia de Lyapunov. Aqui eu vou escolher, né? Escolher uma função de Lyapunov. Vocês vão ver direitinho aqui, tudo explicadinho, tá? Ó, né? Uma função de Lyapunov, função candidata.
candidata. Tá? Bom, essa minha função aqui, né, por exemplo, essa motivação, por exemplo, V de x1, x2, igual, por exemplo, vou colocar assim, um meio de x1 ao quadrado mais um meio de x2 ao quadrado. Então, repara só um detalhe. Exceto no ponto de equilíbrio, né, eu tenho que meu V, no caso, né, de x1, x2, é positivo, né, exceto em x1 igual a x2 igual a zero. Então, ela é a candidata por quê? Porque ela, né, é uma função positiva, né? Positiva. Porque energia total, né, a energia total é positiva. Ela é positiva. Né? Então, isso aqui, a ideia, né, né, é relacionar essa função de Lyapunov à minha energia. Né? Que seria, por exemplo, a energia cinética, né, por unidade de massa, tá? Aqui, né, de 2, por exemplo. Né? Então, a ideia do Lyapunov, né, aqui é a energia. Né? Então, esse aspecto aqui dessa função, essa é uma candidata, poderia ter outras candidatas. Por exemplo, né, outro candidato. Ela tem que ser, né, V de x, por exemplo, né, eu podia ter assim, ó, aqui, x1, vou colocar aqui. Aqui eu poderia ter x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais 2x1, x2. Por exemplo, essa função aqui eu garanto, né, que essa função aqui é uma função, né, positiva, né, ou vai ser zero, né, no caso de eu ter x1 igual a zero, x2 igual a zero. Tá bom? Então, olha só, interessante. Se, por exemplo, V desse vetor x aqui, né, for maior que zero, né, a função V é chamada de positiva, a função, né, positiva, opa, deixa eu fazer direitinho aqui, positiva definida. Por quê? Esse é o nome, tá? Positiva definida. Tá? Se no caso, meu V, isso aqui é cálculo, tá? Se ele for maior ou igual a zero, né, então esse meu V aqui, né, é chamado, no caso, né, de positiva, chamada de positiva semi-definida. Por definição, ela é semi-definida com V de x, né, vai ser maior ou igual a zero. Certo? Agora, se eu trocar os sinais, né, se V de x for menor que zero, né, vai ser negativa, deixa eu levantar um pouco aqui, negativa definida. E ao contrário, né, se V de x for menor ou igual a zero, vai ser chamada de negativa semidefinida.
essas definições, né, não são só válidas para Lyapunov, não, tá? Isso aí, né, nos cálculos, né, vocês veem aí, tá? Então isso aqui você tem essas definições, tá? Então, eu quero que a minha função de Lyapunov, né, que é associada à energia, né, ela seja sempre positiva, né, no caso, porque a energia é sempre positiva, tá? Você tem variação, atenção, você tem variação negativa, mas como ela é associada à energia, a energia é sempre positiva, então sempre uma função candidata, né, a ser a função de Lyapunov, ela vai ser sempre uma função positiva definida. Tá? Na literatura também, né, é símbolo, tá? Você coloca assim, ó, no caso, né? Aqui você tem, né, põe aqui um sinal aqui, ó, curvo, né? Isso aqui que quer dizer positiva definida, tá? Então você tem sempre essa minha notação, tá? Então isso aqui, né, até vou abreviar, né, é uma função positiva definida, tá? Positiva definida, tá? Evidentemente que quando você atinge o ponto de equilíbrio, né, essa função ela vai ser nula, né, no caso, tá? Em relação a uma referência, né? Sempre assim, tá? Bom, agora vamos fazer o seguinte, olha que interessante, olha que interessante. Como essa função, olha só, ela é positiva definida, tá? Ela sempre né, caminha, né, no caso, a trajetória, né, ela sempre caminha, né, de uma função. Vamos supor, sempre caminha de V1 para V2, né, em que V1 é maior que V2. Então eu já sei, né, para eu ter esse trajeto aqui, né, vamos supor, né, ela sai de um ponto 1, por exemplo, né, ela caminha, né, para um ponto 2, né, aqui, ó. Né, repara, ela é sempre positiva, né, aí você vai, olha que interessante, a energia total, né, você vai ter na função do atrito, né, no caso, tá? Então você vai ter um gasto de energia, no caso, né, ela se conserva, você vai ter, né, uma parcela de energia, ela sempre caminha, né, uma energia, até vou colocar aqui, uma energia maior, uma energia menor. Tá? Então ela sempre caminha aqui. Né? Sempre caminha aqui. É evidente, né, que a derivada de V em relação ao tempo, né, ela vai ter que ser o quê? Negativa. Né? Porque se a variação da energia cai, né, a sua derivada é negativa. Né? O que é isso aqui? É uma função negativa definida. Tá? Até atingir, né, o zero, né, no caso. Né? Aí vai ser uma negativa semi-definida. Tá? Então isso aqui é muito importante, né, esse entendimento, né, que V de x, né, é positiva definida, e o V ponto, né, que é a derivada em relação ao tempo, né, de x, né, vai ser uma negativa, né, semi-definida, no caso. Tá? Vamos colocar negativa definida. Está bem claro? Por quê? Porque a energia, né, ela vai diminuindo, certo? Até atingir o ponto de equilíbrio. Está bem claro isso aí? Está bem claro? Então, olha que interessante, Então, nesse ponto de equilíbrio, né, eu vou ter meu x igual a zero e meu x ponto igual a zero. Aqui é meu ponto de equilíbrio. Tá? Lembrando que x é um vetor. Tá? No caso de dimensão n, né, eu tenho x1, x2, né, xn. Né, certo? E aqui, né, nós combinamos aqui x.1, x.2, x.n. Né? Nós combinamos isso. O vetor aqui, eu não coloco seta, não coloco tracinho embaixo, nem nada.
Está bem claro? Então, essa é a ideia do Lyapunov. Tá? Por que isso aí? Tá? Então, olha que interessante. Olha que interessante. Então, olha, dado, olha só que vocês vão entender. Dado, isso aqui é o iniciozinho. Tá? Depois nós vamos fazer exercício aqui. Está bem claro? Dado, por exemplo, o sistema dinâmico. Deixa eu colocar aqui. Né? Eu tenho aqui meu x ponto, vetor, tá vendo aqui, ó? Vetor igual a uma função de x, que é verbo. Isso aqui é vetor, tá? Atenção aqui, ó. Até vou colocar bem forte aqui, né? Aqui, vou colocar assim. Isso aqui é meu vetor. Isso aqui é meu vetor. Né? Isso aqui também é meu vetor. Né? Vetor. Cujos componentes são esses aqui. É minha anotação. Aqui tem um pontinho aqui, mas vou até frisar esse pontinho aqui para ficar bem claro. Tá? Então eu dou desse sistema aqui. Tá? Aqui tá, olha que interessante. Esse sistema dinâmico, olha só. Ó, já começo a melhorar, né? No caso, né? O que eu tenho feito anteriormente. Né? Dado o sistema dinâmico, né? Aqui, eu vou até colocar uma ênfase aqui, ó. Tanto linear como não linear. Eu não tomo conhecimento se meu sistema é linear ou não linear. Tá? Só para recordar, né? Né? Lá do cálculo, né? Aqui, esquece Lyapunov aqui, só para vocês entenderem. Por exemplo, se eu tiver aqui meu sistema, por exemplo, y dois pontos, né? De t, né? Mais 3y ponto, né? Vamos supor, igual a zero. Né? Isso aqui é um sistema linear. Por quê? Se y1 for solução, né? E y2 for solução, a combinação linear, né? AY1 mais BY2 também vai ser solução. Né? Isso que é sistema linear. Sistema não linear, por exemplo, y dois pontos de t, né? Mais, aqui eu coloco aqui, ó, y ao quadrado, y ponto igual a zero. Por que essa aqui é a função linear? Por que essa função aqui é não linear? Olha só, se y1 for solução e y2 for solução, a soma não vai ser solução, porque eu tenho esse y ao quadrado aqui. Isso aqui é uma função não linear. Tá? Então, a vantagem, olha só, a vantagem do Lyapunov, depois nós vamos fazer exercício, tudo claro, direitinho, tá? O que é uma estabilidade local, o que é uma estabilidade global, tudo com exercício direitinho, tá? Então é o seguinte, a grande vantagem aqui, né, é que se você tiver um candidato, né, adequado, né, numa função de Lyapunov, né, o problema é esse, é um candidato adequado. Né? O que é uma candidato adequado? É aquela função, até vou repetir aqui embaixo, né? V de x, né? Ela tem que ser positiva definida. Tá? Agora, olha só que interessante, até vou dar um exemplo aqui para vocês verem, tá? Um interessante, depois vou dar um exemplo mais com sistema massa-bola, amortecedor, não linear. Tá? Olha que interessante, aqui vou dar um exemplo aqui, rapidamente, tá? Só para vocês verem. Suponha que é o seguinte, dado o sistema. Né? Sistema dinâmico. Vou colocar aqui. Tá? Sistema dinâmico. Né? Eu não vou resolver o processo, vou mostrar só, para vocês entenderem. Olha só, analisar, né? Analisar a estabilidade. Então, suponha, eu tenho aqui vou dar os dois vetores, os dois componentes. Por exemplo, x1 ponto igual a
colocar aqui. Colocar menos x3 a menos x5, por exemplo. Né? Aqui, ó, um sistema não linear. Ó. Eu colocar menos eu colocar x1, 3, tá? Menos x2, 5, por exemplo. Tá? Aqui o sistema, né? No caso, né? Ele está acoplado, né? Porque aqui é x1, aqui eu tenho 1 e 2 aqui, certo? E aqui eu tenho x2 ponto, vai ser igual a x1 menos, vou colocar aqui, menos x2, por exemplo. Olha que interessante aqui, olha que interessante. Eu vou escolher, né, uma função, existem muitas, quantas vocês quiserem, atenção aqui, tá? Uma função positiva definida, né, no caso. Né? Vou colocar assim, V de x1, x2, que é análogo a uma energia. Tá? Aqui, vou colocar aqui. Vou colocar x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Tá? Isso aqui é meu sistema dinâmico. Tá bom? Olha só, eu vou associar, né, a minha geometria, isso aqui, né, é geometria. Né? Aqui é meu sistema dinâmico. Tá? Eu vou associar esses dois aqui. Olha que interessante aqui. Olha só. O que eu vou fazer? Né? Aqui eu garanto que essa minha função é positiva definida. Né? Por quê? Para qualquer x1 e x2 ela vai ser positiva, exceto no ponto de equilíbrio. Né? No caso é o ponto x1 igual a 0, x2 igual a 0. Tá? No caso. Então ela é positiva definida. Agora olha só o que eu vou fazer. Olha só, isso aqui é cálculo, gente, isso aqui é cálculo. Ó. A derivada de V em relação ao tempo, né? Isso aqui é uma regra da cadeia. Tá? Aqui, ó. É a derivada de V em relação a x1, atenção, dx1 sobre dt. Vamos lá. Isso aqui é a regra da cadeia. Bom, vou apagar aqui, está tudo certinho, só vou apagar aqui que eu vou fazer por partes, né? Às vezes tem algum aluno aí que não esteja assim com cálculo em dia, né? Aqui, ó. Meu V, só vou escrever aqui, ó, meu V, né, é função de x1, x2, né? Isso aqui implica, né, que minha diferencial dV é igual à derivada parcial de V em relação a x1 dx1, mas eu estava fazendo direto, mas vou fazer assim, derivada de V em relação a x2 dx2. Né? Agora eu vou colocar meu dV sobre dt. Aí vai aparecer exatamente o que eu escrevi lá. Ó. dV sobre dt, né? Que vai ser o meu V ponto. Até vou acostumar vocês. Né? Função de x1 e x2. Né? Função de x1 e x2. Isso aqui é igual, ó, derivada de V em relação a x1, aqui vai aparecer aquele que eu escrevi, ó, dx1 sobre dt, né? Mais derivada de V em relação a x2, dx2 sobre dt. Aqui, gente, olha que tranquilidade. Isso aqui, ó, é o meu x1 ponto, né? E esse aqui, ó, vai ser o meu x2 ponto. Que eu vou levar aqui, né? Mas eu posso fazer esse aqui antes, né? Posso fazer esse aqui antes, né? Então isso aqui vai ser igual, ó, igual, boa tranquilidade. Depois nós vamos fazer muitos exercícios aqui. Então isso aqui é igual, né? Vou baixar aqui, ó. Derivada de V em relação a x1, tá vendo aqui, ó? Vai ser 2x1, né? Então isso aqui é igual a 2x1, atenção, vezes x ponto, né? Vou pegar meu x ponto, que é meu sistema dinâmico, né? Aqui, ó, estou grupando aqui, ó. Aqui, ó.
vai ser menos x1, 3, menos x2 a quinta. Né? Vou colocar aqui. Ó. Menos x1 ao cubo, menos x2 a quinta. Isso aqui é meu x1 ponto. Né? Mais, ó, derivada de v em relação a x2. Né? Vai ser 2, x2. Agora eu vou pegar o meu x2 ponto aqui. Ó. Vai ser x1 menos x2. Certo? No caso. Tá bem claro? Então, repara só. Isso aqui não é o V ponto. Isso aqui não é o V ponto. Ele tem de ser, atenção, tem de ser V ponto, tem de ser menor que zero. Por quê? Porque eu quero, né, que a minha energia, atenção, a minha trajetória caminhando para o ponto de equilíbrio, aqui, ó, eu saio de um ponto aqui, a minha trajetória caminhando para esse ponto de equilíbrio aqui, ó, né, certo? Caminhando, né? A minha energia, quero que caia, é isso. Né? Aqui, ó, caia, né, com o tempo, isso que eu quero, né? Certo? Ela vai caminhar para a estabilidade. É exatamente o exemplo do pêndulo que eu dei. Tá bem claro? Então isso aqui, né, é para qualquer, né, aqui, ó, para qualquer, né, aqui, ó, todo, né, qualquer x, tá? No caso aqui. Tá bem claro? Eu não fiz a conta se vai ser positivo ou negativo, não entendo. Depois eu vou dar exercício, só para vocês verem a ideia do Lyapunov. Olha que interessante, aqui não se fala em linearidade, não linearidade, eigenvalue, quer dizer, valor característico, né? Vetor, não se fala nada. Então eu vou achar a estabilidade desse sistema não linear, tá? Entendeu? Aqui, ó, se não for, atenção, se não for, né, o sistema ele é instável. Tá? Bem claro aqui. Então, pontos importantes. É você buscar, né, uma função candidata. O nome correto é esse, tá? Uma função candidata a ser função de Lyapunov. Quando é que ela passa? Quando ela for positiva definida. Né? Aqui é minha candidata. Então eu vou colocar aqui bem claro. Tá? Aqui, ó. Essa aqui é uma candidata. Função, aqui, função, aqui, ó. Candidata. Né? Que é essa aqui. Ela passa. Por quê? Porque ela é positiva definida. Se eu colocar aqui, aquele exemplo que eu dei, né? Uma outra função quadrática, né? Se ela for, né, para qualquer x1 e x2, se ela for positiva, ela passou também no exame. Então, vamos colocar assim. Tá bem? Essa, gente, é a ideia do Lyapunov. A literatura, tá? Ela é um pouco confusa. Tá? Você não sabe o que é, se aplica para não linear, se aplica para linear, então eu estou dizendo para vocês. Tá? Estou dizendo para vocês. Tá? A ideia do Lyapunov é exatamente essa. Agora, evidentemente, quando você está, né, trabalhando, né, no sistema elétrico, né, no caso, eletrônico, né, você tem o indutor, capacitor, tá? Você tem sistemas não lineares, né, mesmo na eletrônica, na economia. Não tem sentido você falar, né, de energia e tal. Né? O modelo, né, é associar essa função de Lyapunov, né, pensando na função energia. Por isso que ela é positiva definida. Tá? Por isso se aplica na eletrônica, né, na parte de controles. Né? É muito, muito interessante. É muito interessante. Vocês veem que foge completamente, né, a ideia de estabilidade, né, que nós temos visto até agora. Certo? Até nós aprendemos, que vocês aprenderam aí, né, certo? Que eu tenho aqui no plano complexo, né, se eu tiver altos valores aqui, ó, né, né, do lado aqui, né, ele é estável. Estão lembrados disso aí? Né? Isso aqui, ó, né, são os reais, né, isso aqui são os imaginários. Né? Aqui não se fala disso, Tá? Aqui é você pegar uma função candidata, né, que seja positiva definida,
em que o meu sistema dinâmico, ó, eles estão juntos aqui. Aqui eu entro com o meu sistema dinâmico, aqui é meu sistema dinâmico. Até botando até a mesma cor, né, para ficar bem claro para vocês. Aqui é meu azulzinho, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é meu X1 ponto e aqui é meu X2 ponto. Que é exatamente esse azulzinho que vai entrar aqui. Tá claro? Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver um exercício, tá? Que é muito falado, eu vou dizer para vocês, tá? Pode ser que vocês não concordem, tá? Mas é uma confusão entre estabilidade global, né, e estabilidade local, é muito confusa. Eu vou mostrar isso no próximo vídeo, dando 2 exemplos, para mostrar o que é estabilidade global, tá? O que é estabilidade local, tá? Que é muito importante isso aí. Tá bem? Claro, então essa ideia é o que, né? O que, por quê, né? Que substitui, trabalha com funções lineares também, não lineares e lineares, tá certo? E você não precisa achar autovalores, autovetores, você trabalha diretamente, tanto na função de Lyapunov V, né? Como a função V ponto. A função V ponto, né, ela acopla, né, a geometria, né, no caso, né, ao sistema dinâmico. Né? São os dois trabalham juntos. Né? Porque eu estou estudando meu sistema dinâmico. Eu não estou estudando a função do Lyapunov. Eu não estou. A função do Lyapunov, né, é como se fosse um carregador, né, vamos colocar assim, né, tá, do meu sistema dinâmico para eu analisar se é estável, instável, etc, etc. Tá claro? Então é isso aí. Então esse é o porquê, o que, porquê e como, mostrando, né, como se faz. Como se faz. Tá? Então é isso aí.